Você ora, lê a Bíblia, mas continua vazio. Talvez o problema não seja espiritual, e sim estes hábitos digitais que você pratica todos os dias. Você sabia que aquilo que você faz nos primeiros 5 minutos ao acordar pode estar apagando o fogo do Espírito Santo na sua vida? Milhões de cristãos estão perdendo a unção divina sem perceber, e tudo começa com um simples gesto que se tornou automático. Fique até o final, porque vou revelar os 4 hábitos digitais que estão roubando sua plenitude espiritual. Meus amados irmãos e irmãs, vivemos em uma era que nossos antepassados jamais imaginaram. Uma época em que carregamos no bolso pequenos dispositivos capazes de nos conectar ao mundo inteiro em questão de segundos. Mas permitam-me fazer uma pergunta que toca o âmago da nossa vida espiritual. Será que aquilo que nos conecta ao mundo não está, ao mesmo tempo, nos desconectando de Deus? Charles Spurgeon, aquele gigante da fé que Deus usou poderosamente no século XIX, não conheceu smartphones nem redes sociais. Porém, suas palavras sobre vigilância espiritual ecoam com ainda mais força em nossos dias. Ele costumava dizer que o cristão deve guardar seu coração com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. E hoje, precisamos aplicar essa sabedoria ao mundo digital que nos rodeia. Estar cheio do Espírito Santo não é um privilégio reservado apenas aos gigantes da fé. É uma promessa bíblica para todo aquele que crê. Paulo nos exorta em Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Percebam a ordem clara. Enchei-vos. Não é uma sugestão gentil, mas um imperativo divino. Porém, há algo que precisamos compreender com toda sinceridade. Assim como não podemos encher um copo que já está cheio de outra substância, não podemos ser preenchidos pelo Espírito se nossa alma está saturada com o conteúdo do mundo digital. Spurgeon frequentemente alertava sobre as distrações que roubam nossa comunhão com o céu, e hoje essas distrações cabem literalmente na palma de nossas mãos. O primeiro hábito digital que sufoca a presença do Espírito em nossa vida é o consumo descontrolado de conteúdo mundano logo ao acordar. Quantos de nós, mal abrimos os olhos pela manhã, já alcançamos o celular para verificar mensagens, notícias ou redes sociais? Antes mesmo de uma palavra de oração, antes de um versículo bíblico, já inundamos nossa mente com as preocupações, opiniões e, frequentemente, com a negatividade do mundo. As primeiras horas do dia são as mais preciosas para a nossa vida espiritual. É o momento em que nossa mente está mais receptiva, nosso coração mais sensível. Jesus mesmo nos deu o exemplo, levantando-se de madrugada para buscar lugares solitários e orar. Marcos 1, versículo 35 nos diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Filho de Deus priorizava esses momentos, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Quando entregamos as primícias do nosso dia às telas brilhantes, estamos dizendo ao Espírito Santo que ele pode esperar. Estamos declarando, ainda que inconscientemente, que as novidades do mundo são mais importantes que a voz mansa e delicada de Deus. E o Espírito, sendo gentil como é, não força a sua presença onde não é bem-vindo. Spurgeon costumava ensinar que a oração matinal é como abrir as janelas da alma para que o sol divino entre e ilumine todo o dia. Mas como podemos abrir essas janelas se já enchemos nossa casa interior com a fumaça das preocupações digitais? O segundo hábito destrutivo é a exposição constante a conteúdos que alimentam a carnalidade. Vivemos bombardeados por imagens, vídeos e mensagens que apelam aos desejos da carne. Não estou falando apenas de conteúdo explicitamente imoral, mas também daquilo que é sutil, disfarçado de entretenimento inocente, mas que gradualmente deteriora nossa sensibilidade espiritual. Paulo nos adverte em Romanos 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra conformar aqui significa moldar-se ao padrão, encaixar-se no modelo. E o mundo digital tem sido extremamente eficaz em moldar a mente das pessoas, segundo seus valores distorcidos. Cada vez que permitimos que nossos olhos se demorem em conteúdo que não glorifica a Deus,
Estamos apagando lentamente o fogo do Espírito em nosso interior. É como jogar água fria sobre brasas acesas. Talvez não percebamos o efeito imediatamente, mas com o tempo, aquilo que antes nos incomodava passa a não nos incomodar mais. Nossa consciência, que deveria ser sensível como um instrumento afinado, torna-se embotada e insensível. Se você deseja experimentar a plenitude do Espírito, precisa fazer escolhas radicais sobre o que consome digitalmente. Isso pode significar deixar de seguir certas páginas, cancelar assinaturas de plataformas que constantemente te expõem a conteúdo duvidoso ou simplesmente estabelecer limites rígidos sobre o que você permite entrar pelos seus olhos. E se você quer aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus e restaurar áreas da sua vida espiritual que foram comprometidas, temos um material especial que pode te ajudar. É o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontra o link no primeiro comentário fixado. Foi preparado com muito cuidado para guiar você em uma jornada de renovação espiritual genuína. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e te aproximar do coração de Deus. O terceiro hábito digital que impede a plenitude do Espírito Santo em nossa vida é a comparação constante através das redes sociais. Meus irmãos, essa é uma armadilha sutil, mas devastadora para a alma. Enquanto rolamos interminavelmente por feeds repletos de vidas aparentemente perfeitas, ministérios aparentemente mais ungidos, famílias aparentemente mais abençoadas, algo venenoso começa a crescer em nosso coração: a inveja, a insatisfação e a murmuração. Precisamos entender que as redes sociais nos mostram apenas recortes editados da realidade. Vemos os momentos de vitória, mas não as lágrimas da madrugada. Vemos os sorrisos radiantes, mas não as batalhas silenciosas. E quando comparamos os bastidores da nossa vida real com os destaques da vida dos outros, sempre sairemos perdendo nessa equação destrutiva. A palavra de Deus é clara quando diz em Gálatas 6, versículo 4: mas prove cada um o seu próprio trabalho, e então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outro. Deus não nos chamou para viver a vida de ninguém mais. Ele tem um plano único, específico e glorioso para cada um de seus filhos. Mas quando passamos horas consumindo as conquistas alheias, perdemos de vista o propósito divino para nossa própria jornada. O Espírito Santo não pode encher um coração amargurado pela inveja. Ele não flui através de uma alma que vive ressentida porque os outros parecem prosperar mais. A comparação rouba nossa gratidão, e sem gratidão, não há espaço para a presença manifesta de Deus. É impossível estar simultaneamente cheio de inveja e cheio do Espírito. São duas realidades mutuamente excludentes. Quantas vezes você já se pegou olhando o ministério de alguém e pensando: por que Deus não me usa assim? Ou vendo a família feliz de outra pessoa e questionando por que suas circunstâncias são diferentes. Esses pensamentos, alimentados pelo consumo excessivo de redes sociais, são como térmitas que corroem silenciosamente a estrutura da nossa fé. Além disso, a busca por validação através de curtidas, comentários e compartilhamentos tem se tornado um ídolo moderno. Muitos cristãos hoje medem seu valor e até sua espiritualidade pelo engajamento que recebem online. Postam um versículo e ficam ansiosos para ver quantas pessoas irão reagir. Compartilham um testemunho e sentem-se realizados não pela glória que deram a Deus, mas pelos elogios que receberam dos homens. Jesus foi direto ao advertir em Mateus 6, versículo 1: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra maneira, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Embora ele estivesse falando especificamente sobre esmolas, o princípio se aplica a todas as áreas da nossa vida espiritual. Quando fazemos as coisas para sermos vistos e aplaudidos pelos homens, já recebemos toda a recompensa que teremos. O Espírito Santo valoriza a intimidade secreta, o quarto fechado, a oração que ninguém vê, o jejum que ninguém sabe, a adoração que não precisa de plateia. Mas a cultura digital nos treinou a expor tudo, a tornar público até mesmo nossos momentos mais sagrados. E nesse processo, perdemos a profundidade,
Trocamos o ouro genuíno da presença de Deus por aplausos vazios de pessoas que muitas vezes nem nos conhecem verdadeiramente. O quarto e último hábito que sufoca o espírito é a distração digital durante momentos que deveriam ser sagrados. Estou falando de verificar o celular durante o culto, responder mensagens durante o momento de oração familiar ou permitir que notificações interrompam seu tempo de leitura bíblica e meditação. Cada interrupção digital é como arrancar uma planta que estava começando a criar raízes. O Espírito Santo precisa de nossa atenção contínua e não dividida para trabalhar profundamente em nosso coração. Ele fala em voz suave, como aquele vento suave que Elias ouviu na caverna. Mas como ouviremos essa voz se estamos constantemente distraídos por notificações, alertas e vibrações? Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, Paulo nos ordena: orai sem cessar. Isso não significa estar 24 horas por dia de joelhos, mas manter uma atitude contínua de comunhão com Deus, uma consciência permanente de sua presença. Porém, quando nossa atenção está fragmentada entre dezenas de aplicativos, conversas e notificações, essa oração contínua torna-se impossível. Imagine um casal tentando ter uma conversa profunda e significativa, mas a cada 30 segundos um deles pega o celular para ver quem mandou mensagem. Quanto tempo levaria para o outro se sentir desrespeitado e desvalorizado? É exatamente assim que tratamos o Espírito Santo quando permitimos que o mundo digital invada nossos momentos de intimidade com Ele. A verdade dolorosa é que nos tornamos uma geração que não consegue mais ficar em silêncio. Temos pavor do vazio, do tédio, da quietude. Então enchemos cada segundo com estímulos digitais. Mas é justamente no silêncio que Deus fala. É na quietude que o Espírito ministra. Salmos 46, versículo 10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nossos dispositivos se tornaram aditivos porque foram projetados para isso. Aplicativos são desenvolvidos por equipes inteiras de psicólogos e designers, cujo único objetivo é manter você o máximo de tempo possível na tela. Cada curtida libera dopamina no cérebro. Cada notificação ativa os mesmos centros de recompensa. Estamos literalmente sendo condicionados como animais de laboratório, e muitos nem percebem. Mas há esperança, meus queridos. Não estou aqui apenas para diagnosticar o problema, mas para apontar o caminho da liberdade. Se você reconheceu em si mesmo algum ou todos esses hábitos digitais destrutivos, saiba que não está sozinho e que a transformação é possível. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você e tem poder para libertar de qualquer vício ou hábito que o escravize. O primeiro passo para a mudança é o reconhecimento sincero. Precisamos parar de minimizar o impacto que nossos hábitos digitais têm sobre nossa vida espiritual. Não podemos mais dizer que é só um minutinho, que não faz mal, que está tudo bem. Se está roubando sua comunhão com Deus, não está tudo bem. Se está apagando o fogo do Espírito em seu coração, é hora de mudanças radicais. Davi orou no Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Essa deve ser nossa oração diária. Permitir que o Espírito Santo nos mostre as áreas onde estamos falhando, onde estamos permitindo que o mundo digital tome o lugar que pertence exclusivamente a ele. Estabelecer limites práticos é essencial. Não é suficiente apenas ter boas intenções. Precisamos de estruturas concretas que nos protejam de nós mesmos. Isso pode incluir deixar o celular fora do quarto durante a noite, estabelecer horários específicos para verificar mensagens, usar aplicativos que limitam o tempo de tela, ou até mesmo fazer jejuns digitais periódicos. Lembro-me de Jó, que fez um pacto com seus olhos para não cobiçar. Ele entendeu que a batalha espiritual começa no portal dos sentidos. Se Jó precisou dessa disciplina em sua época, quanto mais nós que vivemos bombardeados por milhares de estímulos visuais todos os dias. Faça um pacto com seus olhos, com suas mãos, com seu tempo. Decida firmemente o que você permitirá e o que você rejeitará. Muitos me perguntam, pastor, mas eu preciso do celular para trabalhar, para me comunicar com a família, para assuntos importantes. E eu respondo,
Ninguém está pedindo que você jogue seu dispositivo no lixo. O problema não é a ferramenta em si, mas como a estamos usando. Um martelo pode construir uma casa ou destruir uma janela. Depende de quem o segura e com que intenção. Da mesma forma, a tecnologia pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como a administramos. O segredo está em resgatar o domínio próprio, um dos frutos do Espírito mencionados em Gálatas 5. Domínio próprio significa que você controla a tecnologia e não o contrário. Significa que você decide quando pega o celular, não os alertas e notificações. Significa que você é senhor dos seus hábitos, não escravo deles. Precisamos também redescobrir o valor do jejum, não apenas de alimentos, mas de estímulos digitais. Há um poder tremendo em se desconectar intencionalmente do mundo virtual para se conectar profundamente com o mundo espiritual. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Ele sabia que havia batalhas que só seriam vencidas através da renúncia e da busca intensificada. Quando foi a última vez que você passou um dia inteiro sem olhar redes sociais, sem verificar mensagens compulsivamente, sem consumir vídeos ou notícias? Se a simples ideia disso te causa ansiedade, é um sinal claro de que há um vício estabelecido. E todo vício é uma forma de idolatria, porque coloca algo no lugar que só Deus deveria ocupar. A recompensa, porém, é gloriosa. Quando começamos a nos libertar dessas amarras digitais, descobrimos uma profundidade de comunhão com Deus que havíamos esquecido ser possível. Voltamos a ouvir sua voz com clareza. Sentimos sua presença com intensidade renovada. O fruto do Espírito começa a manifestar-se de forma mais evidente em nosso caráter e conduta. Além disso, recuperamos algo precioso que a era digital nos roubou: a capacidade de estar verdadeiramente presente. Presente com nossa família, sem estar mentalmente em 1000 lugares diferentes. Presente na igreja, absorvendo cada palavra da mensagem. Presente em oração, sem a mente vagando para aquela mensagem que precisa responder. Jesus disse em João 10, versículo 10, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Vida abundante não é uma existência frenética, pulando de um estímulo para outro, sempre distraído, sempre disperso, sempre superficial. Vida abundante é experimentar a profundidade da presença de Deus, é conhecê-lo intimamente, é ser transformado à sua imagem de glória em glória. Também precisamos cultivar relacionamentos reais em detrimento das conexões virtuais superficiais. Hebreus 10, versículo 25, nos exorta a não deixar de congregar, como é costume de alguns. A comunhão genuína acontece face a face, olho no olho, coração com coração. As redes sociais nos deram a ilusão de conexão, mas na realidade, muitos estão mais isolados e solitários do que nunca. Quando priorizamos encontros reais com irmãos na fé, quando investimos em conversas profundas, ao invés de apenas trocar mensagens rápidas, algo poderoso acontece. O Espírito Santo se move de maneira especial na comunhão dos santos. Há uma edificação mútua, um encorajamento, uma unção que flui quando o corpo de Cristo se reúne verdadeiramente. Outro aspecto fundamental que precisamos abordar é a qualidade da nossa vida de oração. Irmãos, se há uma área que tem sido drasticamente afetada pelos nossos hábitos digitais, é exatamente essa: nossa capacidade de orar com fervor, concentração e perseverança. Quantos de nós começamos a orar e em poucos minutos já estamos pensando naquela notificação que chegou, ou lembrando que precisamos checar algo online? A oração verdadeira exige foco. Exige que nossa mente e coração estejam alinhados, direcionados completamente para o trono da graça. Mas quando treinamos nosso cérebro, dia após dia, a viver em constante distração digital, estamos minando nossa própria capacidade de manter a atenção durante a oração. É como tentar correr uma maratona, quando você passa o ano inteiro sentado no sofá. Os músculos espirituais da concentração e da perseverança atrofiam-se. Tiago 5, versículo 16 nos diz: "A oração de um justo é poderosa e eficaz." Mas percebam, não é qualquer oração vaga e distraída, mas a oração fervorosa, intensa, focada. Quando Elias orou para que não chovesse, ele não estava com metade da mente em Deus
e metade em distrações mundanas. Ele estava completamente entregue àquele momento, completamente imerso na presença divina. Para reconquistar essa qualidade de oração, precisamos criar ambientes propícios. Isso significa ter um lugar específico de oração onde você não leva o celular. Significa estabelecer horários sagrados que são invioláveis, não importa quantas mensagens cheguem. Significa treinar novamente nossa mente a permanecer quieta, focada, atenta à voz do Espírito. Nos primeiros dias será difícil. Sua mente vai querer vagar. Você sentirá aquela coceira de pegar o celular. Mas persevere. A cada dia que você escolhe a presença de Deus acima das distrações digitais, você está fortalecendo músculos espirituais. Está criando novos caminhos neurais. Está recondicionando sua alma para priorizar o que realmente importa. Precisamos também falar sobre o impacto que nossos hábitos digitais têm sobre nossa leitura e meditação das Escrituras. A Bíblia não foi feita para ser consumida em versículos isolados enquanto rolamos um feed. Ela foi desenhada para ser lida, meditada, digerida lentamente. Salmo 1, versículo 2 fala do homem bem-aventurado, cujo prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Meditar significa ruminar, mastigar repetidamente, extrair todo o nutriente possível de cada palavra. Mas a cultura digital nos treinou para o oposto: consumo rápido, superficial e imediato. Queremos resumos, posts curtos, mensagens condensadas. Perdemos a capacidade de sentar com um capítulo inteiro da Bíblia e deixar que o Espírito Santo nos ensine camada após camada de revelação. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu a Satanás citando as Escrituras. Mas percebam, ele não tinha um dispositivo eletrônico onde pudesse buscar rapidamente um versículo apropriado. Aquelas palavras estavam guardadas no seu coração, porque ele havia meditado nelas, vivido nelas, permitido que elas moldassem todo o seu ser. Deuteronômio 8, versículo 3, nos lembra que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se queremos estar cheios do Espírito, precisamos estar cheios da palavra. E para estar cheios da palavra, precisamos passar tempo de qualidade com ela, sem pressa, sem distrações, permitindo que ela penetre profundamente em nosso ser. Isso é impossível quando estamos constantemente interrompidos por notificações ou quando tratamos a leitura bíblica como mais um item numa lista de tarefas a ser riscado rapidamente. Há também uma questão de testemunho que não podemos ignorar. O mundo está observando como vivemos. Quando professamos ser cheios do Espírito, mas vivemos escravizados aos nossos dispositivos da mesma forma que os incrédulos, que diferença estamos demonstrando? Quando dizemos que Jesus satisfaz completamente, mas passamos horas buscando satisfação em conteúdos digitais vazios, nossa mensagem perde credibilidade. Paulo nos desafia em Filipenses 2, versículo 15, a sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Resplandecer como astros significa ser diferente, destacar-se pela maneira como vivemos. E numa era de escravidão digital, simplesmente ter domínio próprio sobre nossos dispositivos já é um testemunho poderoso. Imaginem o impacto quando seus filhos veem que você consegue jantar com a família sem verificar o celular. Quando seus colegas de trabalho percebem que você não é escravo das redes sociais. Quando seus irmãos na igreja notam que durante o louvor e a pregação, você está completamente presente, absorvendo cada momento. Isso fala mais alto que 1000 sermões sobre a suficiência de Cristo. Finalmente, precisamos reconhecer que essa batalha não é travada apenas no âmbito da disciplina pessoal. É uma guerra espiritual. Paulo nos adverte em Efésios 6, versículo 12, que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O inimigo de nossas almas sabe que se conseguir nos manter distraídos, superficiais e espiritualmente anêmicos através do vício digital, ele terá neutralizado nossa eficácia para o reino. Por isso, não podemos enfrentar essa batalha com forças meramente humanas. Precisamos da armadura completa de Deus.
Precisamos orar pedindo que o Espírito Santo nos dê força para romper com padrões destrutivos. Precisamos jejuar, buscando a face de Deus com intensidade renovada. Precisamos da comunhão com outros crentes que nos ajudem a permanecer firmes e que nos cobrem quando começarmos a vacilar. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas espero que este seja apenas o começo de uma jornada transformadora em suas vidas. O chamado para estar cheio do Espírito Santo não é opcional para quem deseja viver uma vida cristã autêntica e vitoriosa. E esse enchimento requer que façamos espaço, que removamos aquilo que está ocupando o lugar que pertence somente a Deus. Os 4 hábitos digitais que abordamos hoje não são apenas inconveniências inofensivas. São barreiras reais que impedem o fluir do Espírito em sua vida. Mas a boa notícia é que você tem o poder, através de Cristo, de vencer cada um deles. A mudança começa agora, com uma decisão firme de priorizar a presença de Deus acima de qualquer coisa que este mundo digital possa oferecer. Quero agradecer do fundo do meu coração por você ter dedicado este tempo para ouvir esta palavra. Se ela tocou seu coração, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e comente aqui embaixo, compartilhando como Deus tem falado com você sobre este tema. E não deixe de buscar nosso e-book, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link do primeiro comentário fixado. Será uma bênção imensa na sua caminhada. Continuem acompanhando os próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Há muito mais conteúdo edificante esperando por você. Que o Senhor abençoe sua vida ricamente e que você experimente a plenitude do Espírito Santo todos os dias. Nos vemos em breve. Deus os abençoe.